Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Severo, eu sou professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás. Esse é o Pesquisa de Marketing de Quinta. O Pesquisa de Marketing de Quinta é um curso de extensão gratuito da Universidade Federal de Goiás, disponibilizado aqui no meu canal do YouTube, de maneira gratuita, semanalmente, às quintas-feiras. O objetivo principal desse projeto é conectar marketing com dados e democratizar o acesso sobre pesquisa científica de ponta, publicada em importantes periódicos científicos da área de marketing. Se você se interessa pelas discussões nesse canal, eu vou pedir que você se inscreva na lista e recebe os textos semanalmente antes das gravações. Especificamente nessa semana, eu vou discutir um texto que é clássico com análise de séries temporais na área de marketing. Deixa eu compartilhar com vocês. Bem, esse texto ele é clássico porque ele foi o primeiro a discutir dois conceitos importantes sobre séries temporais ou oriundos de séries temporais na área de marketing. Essa é uma pesquisa publicada no famoso periódico Marketing Science, em 1995, por dois pesquisadores muito famosos, um deles já aposentado. O pesquisador Marnix de Kempe atua na Bélgica, na Universidade Católica de Leuven, e o pesquisador Dominic Hansen é professor emérito da UCLA. Eles construíram as suas carreiras dedicados a analisar o comportamento temporal de variáveis de marketing e de variáveis de investimento de marketing. Essa pesquisa é uma meta-análise. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que uma meta-análise significa, mas, de maneira resumida, uma meta-análise é um estudo de outros estudos, quando o pesquisador consolida resultados empíricos de outros estudos para chegar a uma conclusão. Então, esse estudo é uma meta-análise sobre variáveis de investimento e desempenho na área de marketing. Mais especificamente, são variáveis de desempenho como vendas e participação de mercado. O título da pesquisa que eu vou discutir hoje é Generalizações empíricas sobre evolução de mercados. Eu vou explicar o que é evolução, isso é um conceito econométrico importante, e estacionariedade, que também é um conceito econométrico importante, é um conceito econométrico de econometria de séries temporais importante. Muito bem, vamos ao resumo. Nós apresentamos generalizações empíricas sobre as condições nas quais variáveis de marketing evoluem ou permanecem em condição estacionária. Primeiro, definimos evolução de maneira estatística e argumentamos por que é um conceito importante para aumentar a nossa compreensão acerca da efetividade do marketing a longo prazo. Nós, então, revisamos de maneira breve as formas nas quais a evolução pode ser testada empiricamente a partir de dados disponíveis. Apresentamos uma base de dados de 400 estudos anteriores, ou seja, eu comentei que a meta-análise é um estudo de estudos. Então, essa meta-análise analisa variável de venda e variável de participação de mercado de 400 estudos anteriores, o que a transforma numa meta-análise muito compreensiva. E catalogamos a incidência relativa da estacionalidade contra a evolução no desempenho de marketing, ou seja, nas variáveis de desempenho e nas variáveis de investimento de marketing, que eu estou chamando aqui, que é marketing spending.
nós descobrimos que evolução é a característica dominante para as vendas e o investimento de marketing. Entretanto, a estacionalidade é uma característica dominante para a participação de mercado. Agora vem aqui que eu vou falar para vocês. Então, eles analisam como é o comportamento temporal das vendas, como é o comportamento temporal da participação de mercado, e chegam à conclusão de que o comportamento temporal dessas duas variáveis normalmente difere. E isso é importante porque baseia, subsidia modelos analíticos, modelos econométricos da área de marketing, uma vez que vendas e participação de mercado são importantes variáveis dependentes em modelos econométricos, ou seja, em modelos de regressão, modelos de série temporal. Normalmente, vendas, participação de mercado são atribuídos como variáveis dependentes nesses modelos. Consequentemente, nós encontramos um forte suporte para a conjectura de que vários mercados estão em um equilíbrio de longo prazo, ou seja, eles estão de maneira estacionária, ou seja, steady, tá? Enquanto a posição relativa dos concorrentes sofre apenas distúrbios temporários pelas atividades de marketing. Essa é uma outra implicação do estudo. Porque imagina só, imagina um mercado que é estacionário ao longo do tempo. Vou caracterizar daqui a pouco estacionalidade, mas um mercado estacionário ele normalmente reverte a sua média ao longo do tempo, ok? Então, se esse mercado é estacionário ao longo do tempo e as empresas estão implementando estratégias de marketing nesse mercado, mas ele é estacionário ao longo do tempo, isso significa o quê? Isso significa que, no longo prazo, as ações de marketing tendem a retornar para a média. Assim, tendem a não surtir tanto efeito e fazer com que o mercado retorne para a média. Isso é uma implicação importante, saber se o mercado é estacionário ou evolutivo. Tá? Nós acessamos o impacto de um número relevante de covariáveis na probabilidade de se encontrar a condição estacionária ou evolutiva nas vendas e na participação de mercado e discutimos as implicações dos nossos achados. Então, vamos lá. Esse é um dos papers mais importantes e interessantes na área de série temporal de marketing. Eu vou caracterizar aqui a introdução, porque logo depois da introdução eles entram no conceito econométrico, eu também acho importante discutir. As práticas das empresas e o desempenho, eles mudam ao longo do tempo. Conforme as estratégias de marketing evoluem, assim também evoluem as vendas e a distribuição das vendas entre os competidores. Essas evoluções, positivas ou negativas, que eles chamam de up and downwards evolutions, num desempenho de marca, por exemplo, também podem ser causados por fatores externos, como mudanças demográficas e flutuações macroeconômicas. Então, existe um mercado. Quando eu falo participação de mercado, são as vendas das empresas dividido pelo total. Tá? É o share dessas empresas ou marcas, quer que seja. Então, se isso cresce ao longo do tempo, isso pode estar crescendo por ações direcionadas pela empresa, ações, quando eu falo em ações mercadológicas, investimentos, ou fatores externos, como flutuações macroeconômicas, melhora da condição econômica, por exemplo, mudanças demográficas, né? Um boom demográfico, isso pode influenciar também a condição de mercado, e isso é relevante para que o pesquisador de marketing entenda. Isso pode, por sua vez, se transformar em mudanças no budget, ou seja, mudanças no investimento dessas empresas e dessas marcas e práticas de gasto. Nem todos os mercados exibem tendências claras, entretanto. Vários autores argumentaram que vários mercados alcançam o que eles chamam de long run equilibrium, ou seja, equilíbrio de longo prazo, onde a posição relativa dos diferentes players, as mudanças relativas, acontecem de maneira apenas temporária, como resultado das suas atividades de marketing. O Ehrenberg, que é um famoso pesquisador estatístico da área de marketing, em 1991 e 1994, argumentou que, com relação a essa questão,
os mercados estacionários são observados com mais frequência. E outros autores, como o Bass e o Pilon, argumentaram que as reações competitivas dos participantes, dos players, impedem ganhos de market share, ganhos de participação de longo prazo. Então, ele está subsidiando o argumento dele, falando: olha, esse cara aqui, que é o Ehrenberg, ele já encontrou que mercados tendem a apresentar equilíbrios de longo prazo. E esses outros dois, o Bass e o Pilon, publicados em 1980, identificaram que isso pode acontecer porque as empresas reagem de maneira competitiva e acabam impedindo o crescimento na participação de longo prazo. Tá? Vou descer mais um pouco. Nosso paper, nossa pesquisa contribui para generalizações empíricas e metodológicas que distinguem mercados evolutivos de estacionários. Primeiro, apresentamos uma definição formal do que é estacionalidade e o que é evolução, que nos permite separar empiricamente esses dois conceitos. Então, apresentamos uma meta-análise de larga escala sobre a incidência relativa de evolução e estacionalidade ao longo do tempo. Agora eu vou fazer um parênteses, prestem atenção, vou explicar rapidamente o que é estacionalidade e o que é evolução. Então, assim, imagina uma variável ao longo do tempo. Tá? Imagine seu batimento cardíaco ao longo do tempo. E aí, o seu batimento cardíaco ele varia ao longo do tempo. Quando você faz um teste lá, você vê que ele vai variar ao longo do tempo, dentro de uma faixa. Eu vou pegar isso aqui, vou chamar de intervalo de confiança e vou colocar assim. Tá? E aí, ao longo do tempo, o seu batimento cardíaco vai variando, só que eu espero que ele esteja dentro de uma faixa de intervalo, que ele não cresça, que ele suba quando você faz esforço. E se isso acontecer, significa que você está colocando uma pressão muito forte sobre o seu coração. Então, essa condição, a primeira, ou seja, quando eu tenho uma variável que varia ao longo do tempo, mas ela retorna para a sua média, isso é classificado como estacionalidade. A evolução, o que eles chamam de market evolution, é uma condição que é o contrário da estacionalidade. Imagina uma variável que cresce ao longo do tempo. Imagina o PIB mundial ao longo do tempo. Então, uma característica de uma variável que cresce ao longo do tempo é que a sua variância não é constante. Justamente porque essa variância ela vai crescendo, essa variável cresce, ela diminui, ela volta a crescer de novo, e você não consegue muito bem identificar onde ela vai parar. Ela está crescendo. Então, modelos de séries temporais, eles lidam com duas características específicas, que são as características de estacionalidade, quando uma variável retorna ao seu nível médio ao longo do tempo, e a sua característica evolutiva, quando uma variável não retorna ao seu nível médio ao longo do tempo e a sua variância não é constante ao longo do tempo. E assim nós utilizamos estatística aplicada para caracterizar o comportamento das variáveis ao longo do tempo. A distinção entre estacionalidade e evolução, entre ambiente de estacionalidade e evolução, apresenta importantes desafios para o pesquisador de marketing. De maneira geral, os modelos de marketing que são implementados assumem implicitamente que o desempenho de uma marca flutua em torno de um nível pré-determinado, do qual os investimentos de marketing podem criar desvios temporários. Esses modelos entregam estimativas precisas acerca da efetividade de marketing no curto prazo em ambientes estacionários, mas não proporcionam insights sobre as causas subjacentes dos efeitos prolongados de performance, sejam eles de tendência positiva ou de tendência negativa, e esses insights são relevantes para pesquisadores que trabalham com dados de série temporal, e aí reside a importância dessa pesquisa. Eu vou descer mais um pouco, tá? Eu vou só caracterizar aqui embaixo a equação. Antes de caracterizar a equação, eu vou
apresentar aqui um exemplo importante, né? Conforme demonstrado por Dequimp e Hansens, também em 95, os efeitos persistentes de marketing só podem ocorrer em ambientes evolutivos. Então, imagina um efeito de marketing que vai ser persistente ao longo do tempo. Isso significa que os investimentos acontecem hoje de uma forma de choque, e esse choque vai se prolongar ao longo do tempo. Isso significa que essa variável de desempenho que eu estou analisando, seja vendas ou market share, ela vai sair do seu nível médio e vai se prolongar para além do seu nível médio ao longo do tempo. Então, isso não pode ser uma condição estacionária, essa é uma condição evolutiva. Tá? Se esses consumidores retornam para os seus hábitos de compra anteriores, uma vez que esse esforço de marketing, essa promoção acabou, então o desempenho da nossa marca não vai ser fundamentalmente alterado. Eu vou dizer que esses efeitos são apenas transitórios. Tá? E nesse caso, nós vamos observar o que se chama de vendas ou desempenho estacionário. Então, em geral, se assume que o marketing tem um efeito persistente na performance. A gente acha. Tá? Uma condição necessária é, consequentemente, a presença da característica evolutiva nessa variável de desempenho. Está aí a importância do artigo, está aí a importância dessa pesquisa meta-analítica. Eu preciso compreender o comportamento de vendas e participação de mercado ao longo do tempo, porque a partir da observação desse comportamento, eu consigo inferir, né, qual que é o papel do marketing nessa questão. Será que o marketing está exercendo influência meramente transitória ou prolongada nas variáveis de desempenho? Prolongado, necessariamente, a variável de desempenho tem que ser evolutiva. Ok? Vou passar rapidamente a distinção entre estacionalidade e evolução. Então, essa aqui é uma equação de série temporal. A primeira parte, do lado esquerdo, é chamado de operador de defasagem. Eu não vou entrar em detalhes, tá? E aí, essa equação especificamente possui uma constante e possui um termo de erro. Eu tenho uma variável aqui, que é a variável de vendas, S de sales, ela está sinalizada ao longo do tempo, então tem um vetor temporal ao longo do tempo, e esse daqui é um termo de erro. Ok? Esse símbolo aqui, que eu acho que é o φ, é um parâmetro autorregressivo, ou seja, um parâmetro que é explicado, né, pelo passado dele, né, um parâmetro que é uma captura de um efeito que é temporal ao longo do tempo. Ok? Então, depois de eles aplicarem sucessivas substituições, que eu não vou entrar em detalhe, pode-se argumentar que as vendas em T elas são explicadas como uma soma ponderada do que se chama de choques randômicos do passado, past random shocks. Então, dependendo do valor do parâmetro φ, quando eu estimo o modelo, a gente tem dois cenários. Quando o φ é menor que 1, o que isso significa? Isso significa que o impacto dos choques do passado eles vão diminuindo ao longo do tempo e eles até chegar um momento que eles tendem a zero. Tá? Então, isso significa que esses choques têm meramente efeitos temporários, uma condição estacionária. Nesse caso, a série temporal vai ter uma média fixa e uma variância finita, que é a característica estacionária. Agora, quando φ é igual a 1, aí as coisas mudam de figura. Então, quando φ é igual a 1, isso significa que as vendas hoje, estou analisando aqui a variável de desempenho, essas vendas de hoje, elas são carregadas de maneira acumulada pelos choques randômicos que são exercidos no passado. Por exemplo, choques de marketing. E aí, isso significa que cada choque temporário do passado ele vai ter um efeito permanente nas vendas. Aqui está chamado de vendas de marca, ou na variável de desempenho hoje. Então, isso significa que essa série temporal ela não necessariamente vai ser estacionária, ela evolui ao longo do tempo. Ok? Então, tem esses dois cenários. Série temporal evolutiva
e série temporal estacionária. Imagina aqui o meu desenho. Isso aqui é uma série temporal estacionária. Ela até varia, mas ela reverte a uma média. E aí eu vou apagar e vou desenhar uma série temporal evolutiva. A diferença. Então, ela vai crescendo ao longo do tempo. Ela pode diminuir significativamente ao longo do tempo. Bom, feito esse preâmbulo, o que eles fizeram? Eles coletaram todos os modelos de série temporal publicados entre 75 e 1994 nos principais periódicos internacionais da área de negócios, não é nem da área de marketing, porque tem o Journal of Business, International Journal of Forecasting, que é bem famoso, Management Science, tem vários, tá? No total, identificaram 44 estudos que reportaram, esses são os estudos, tá? Reportaram mais de 400 diferentes modelos. Tá? Essa daqui é a sumarização desses modelos numa tabela. Então, aqui tem o estudo, o ano, assim, o ano de publicação, a descrição do produto no estudo, quantas variáveis de desempenho tinham no estudo, quantas variáveis de controle, o método utilizado para modelar em série temporal. Não vou entrar em detalhes em diferentes métodos. Quem se interessar pode jogar aí no Google, né, na busca. Unit Root é o raiz unitária, é um procedimento para você modelar séries temporais. Então, tem mais de 400 séries temporais, salvo engano, mais de 40 estudos. E, a partir disso, eles fizeram as análises para saber se essas séries temporais pegaram essas séries, para saber se essas séries temporais eram evolutivas e estacionárias, para chegar a algumas conclusões. Primeira conclusão: quando se considera apenas variáveis de performance, leia-se vendas ou market share, identifica-se uma prevalência do padrão de evolução em comparação ao padrão estacionário. Então, tem 60% das séries de performance eram evolutivas, ou seja, evoluíam ao longo do tempo, 40% eram estacionárias. Só que o que quer dizer performance? Vocês já acompanharam aqui em vídeos anteriores que performance, desempenho é um conceito multidimensional. Então, vendas é uma variável de performance, sales, no caso, e participação de mercado também é uma variável de performance. Talvez o comportamento dessas variáveis seja diferente, e foi isso que eles analisaram na segunda tabela. Eles analisaram somente a medida de performance em questão. Então, quando se considera vendas, 68% das séries temporais de vendas, ou seja, 122, eram evolutivas, enquanto 58 eram estacionárias. E quando se analisa market share, ou participação de mercado, esse padrão se inverte, ou seja, 22% eram evolutivas e 78% eram estacionárias. Essa é uma primeira grande conclusão do estudo, e é a seguinte: vendas tendem a apresentar comportamento evolutivo ao longo do tempo, participação de mercado tende a apresentar padrão estacionário ao longo do tempo. Então, um resultado importante é que a maioria das séries temporais de participação de mercado é estacionária. Isso confirma o argumento de vários outros autores, entre eles do Arenberg, de que vários mercados estão em equilíbrio de longo prazo, em que a posição relativa dos competidores é apenas temporariamente afetada pelas atividades de marketing. Ou seja, o marketing só possui efeito transitório. Uma importante implicação desse achado é descobrir que, unless a despeito, né? Se você não tiver efeitos de demanda, outros efeitos de demanda primários, os gastos de marketing, os investimentos de marketing tendem a se autocancelar no longo prazo, porque os mercados, em grande maioria, são estacionários. Em contraste, vendas apresentam característica evolutiva na maioria dos casos, e novas pesquisas são necessárias para determinar o que direciona a evolução das vendas, se são os efeitos de marketing ou se são questões macroeconômicas, né, como flutuações demográficas que estão
fora do alcance do controle da gestão das empresas. Eles testaram também algumas outras características. Esse é um paper curto, né? Uma pesquisa bem, assim, a publicação é bem curta, em termos de páginas, são 13 páginas apenas, e aí eles testaram algumas outras hipóteses. Eu vou dar destaque aqui, porque eles analisaram aonde é mais provável que aconteça a evolução ou a ou a estacionalidade. E aí eles identificaram que, no nível de marca, é mais comum você identificar, no nível de vendas de marca, é mais comum se identificar padrões evolutivos. Assim como em nível de indústria, mas nível de indústria mais proeminente, ou seja, nível de categoria, muito provavelmente a agregação dos dados faz com que você identifique as vendas agregadas de maneira evolutiva. Imagine que você pega uma base de dados de um setor. Eu vou pegar do setor automobilístico as vendas agregadas ao longo do tempo da categoria de utilitário esportivo compacto, por exemplo. E aí é muito provável que você identifique vendas evolutivas ao longo do tempo, por mais que a participação de mercado das diferentes montadoras nesse mercado seja estacionária, ou seja, não mude ao longo do tempo, tá? Ou mude, retorne para o nível médio ao longo do tempo. Eles analisaram também a evolução das vendas e do market share em duráveis e não duráveis, em produtos duráveis e não duráveis, e encontraram uma distribuição semelhante, ou seja, estatisticamente igual à incidência de evolução e estacionalidade em vendas e participações de mercado de produtos duráveis e não duráveis. Vou descer mais um pouco. Um novo achado também relativamente importante é que, quanto maior a sua amostra, é mais provável que você encontre evolução nas vendas, uma característica não estacionária, mas isso não necessariamente acontece na participação de mercado. E isso gera uma questão contraintuitiva, porque imagina o seguinte, você é um analista de dados, analista de série temporal. Você vai aumentar a sua amostra com relação a períodos de tempo, e isso vai ter uma certa implicação analítica, beleza? Em termos de classificação, de estacionalidade, não estacionalidade. Entretanto, quanto maior essa amostra, menores vão ser seus insights gerenciais para acionáveis, curto prazo. Você está lidando com uma amostra muito grande. Se você não, vou reduzir a amostra. Então, assim, você reduziu a amostra, diminui a probabilidade de se encontrar evolução nas vendas. Seus insights vão ser mais acionáveis para você identificar, não, beleza, posso fazer isso, posso implementar essa ação, implementar aquela ação. Entretanto, você vai diminuir a probabilidade de encontrar um padrão evolutivo nessa série temporal. Aqui, ó. Aqui eles destacam isso. Então, assim, um período de observação muito longo, por exemplo, duas décadas, pode deixar os resultados menos gerencialmente relevantes, e a pressuposição de que o processo dos dados, os dados em si, não mudam ao longo do tempo, fica mais difícil de se defender. Então, mais pesquisas são necessárias. Essa pesquisa foi publicada há 30 anos atrás, é uma das referências assim na área de série temporal. Ela é muito citada e sempre se recorre a esses dois autores quando vai se discutir série temporal e marketing, dados de série temporal na área de marketing. Okay? Vou direto agora para as conclusões, já no final. Então, essas generalizações, esses resultados proporcionam uma fundação para o estudo da efetividade de marketing de longo prazo. Quando nós, pesquisadores, encontramos uma evidência de padrões evolutivos, estabelecemos a existência de efetividade do marketing de longo prazo, dos investimentos de marketing. Quando, por exemplo, quando a evolução está presente, isso pode, não necessariamente, mas pode ser influenciado pelas ações de marketing. Dessa forma, uma compreensão de quando a evolução acontece, sob quais condições ela acontece, pode orientar gestores de marketing, pesquisadores de marketing, com relação a essas condições em que o impacto de longo prazo pode
acontecer. E isso é o que todo gestor de marketing quer identificar. Qual tipo de estratégia, conjunto de estratégias ou ordenamento de estratégias se utiliza ou se deve utilizar para identificar impactos prolongados nos mercados. Então, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado da discussão dessa pesquisa, que é clássica na área de série temporal de marketing. E nós continuamos semana que vem com mais um Pesquisa de Marketing de Crime. Ok? Muito obrigado. Valeu!